Ao aprovar a PEC 66/2023 e convertê-la na Emenda Constitucional 136, agora de 2025, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, falou que era um compromisso do Brasil com a responsabilidade fiscal e com a solidariedade dos entes federativos. Mas o que é que essa PEC tem a ver com responsabilidade fiscal? Vejamos. A PEC tratou de 3 temas. Ela retirou os precatórios da União, da dívida primária do nosso orçamento. Ela permitiu aos estados parcelarem seus precatórios agora sem prazo, estados e municípios, e ela faz com que os municípios e os estados possam parcelar suas dívidas previdenciárias em 300 meses. E a minha dúvida é, o que é que isso tem a ver com responsabilidade fiscal? O que é que isso tem a ver com racionalidade dos entes federativos? Ao aprovar essa emenda, quando o presidente da Câmara diz que isso é um ato de responsabilidade, eu começo a me preocupar com o sentido das palavras. Parece que as palavras, elas não mais nos constrangem. Parece que as palavras não são públicas. Parece que as palavras não têm um sentido que lhe é predado e que nós temos que, publicamente, concordar com aquele sentido. A gente brinca com as palavras. A gente está pegando uma previdência super deficitária, mais de 400 bilhões de déficit por ano, e está dizendo que aceitar o parcelamento em mais de 300 meses, isso é um compromisso com responsabilidade fiscal. A gente pega precatórios que seriam pagos até 2029 e agora parcela sem prazo para pagamento, e a gente diz isso é um ato de responsabilidade fiscal. Ou a gente pega as dívidas com precatórios da União, tira do teto de gastos, coloca por fora como se não fosse uma despesa primária do Estado e diz isso é um compromisso com a responsabilidade fiscal. Para nós do direito, a palavra ela tem um poder muito grande e ela vincula, ela tem um sentido público que eu não posso manipulá-lo de acordo com o caso concreto. Os poetas podem manipular, os artistas podem manipular, os literatos podem manipular, o próprio Deus, que é o dono da palavra, porque pela palavra Deus faz surgir coisas. A palavra ela pode do nada fazer surgir coisas para não nós que somos do direito, mas para pessoas altaneiras e que podem brincar com as palavras. Mas para nós do direito dizer que esta PEC tem a ver com responsabilidade fiscal é um distanciamento muito grande da nossa realidade e do sentido real das palavras. Vejamos aqui o que é que esta PEC fez. 3 coisas rapidamente para você ver comigo. Primeira coisa, esta PEC permitiu estados e municípios que devem precatórios, que estavam agora com prazo até 2029 para pagar. Olha que coisa maravilhosa que eles agora podem fazer. Se o valor em atraso for de até 15% da receita corrente líquida, ele poderá pagar 1% dessa receita vinculando a precatórios. Olha que coisa interessante. Antigamente ele tinha que pagar. E o percentual não importava quanto, ele teria que pagar tudo até 2029, agora não. Depende do estoque de precatórios. Quanto maior o estoque, maior a vinculação que você terá da sua receita corrente líquida para pagamento de precatórios. Isso é péssimo porque se você tiver muito precatório, você não teria esse prazo curto para pagar que a Constituição tinha lhe dado. O que é que nós temos mais aqui com a PEC que veio agora? Parcelamento da dívida previdenciária. Então, os municípios terão até agora quantas prestações? 300 prestações para pagar a dívida que está vencida até 31 de agosto de 2025. Pois bem, senhores, é bem verdade que o tratamento que a União dá para os estados e municípios quanto às dívidas previdenciárias é um tratamento um pouco injusto. E por que, Harrison? Porque tratam os municípios, os entes federativos, como instituições lucrativas, cobrando-lhes alíquotas pesadas como se fossem empresas privadas. Tanto é que este ano, a depender do tamanho do município, ele está pagando 12%, ano que vem vai para 16% e depois volta para 20%, que é a alíquota comum das empresas lucrativas. Ao passo que os entes imunes, hospitais filantrópicos, escolas sem fins lucrativos, todos eles pagam nada de INSS, absolutamente nada de INSS. E os municípios que prestam serviços essenciais, a maioria vinculada à SUS, cuja tabela é super defasada, eles têm que pagar sobre sua folha esses 20% com esse aumento paulatino que está acontecendo. Na prática, eles não conseguem pagar.
e a cada 4 anos surge um parcelamento. Ora, foi colocado no corpo definitivo da Constituição que as contribuições previdenciárias não poderiam ter parcelamentos acima de 60 meses. E como não se consegue cumprir, a cada 4 anos vem um novo parcelamento especial para municípios. E eu acho que isso meio que tenta tapar o sol com a peneira, porque a Previdência é deficitária em cerca de 400 bilhões. É muito melhor colocar para os municípios uma alíquota realística de pagamento do que uma alíquota de um ente lucrativo ou de uma instituição lucrativa que de fato os municípios não são. E pior que isso, cada vez mais a onda da pejotização tem afastado as pessoas de se regularem, se trabalharem vinculado ao regime da Previdência. E por qual razão? A Previdência ele toma aproximadamente 30% dos seus vencimentos. O patrão paga 20% e o empregado de 10%, podendo chegar até a 14%, quando coloca ainda o SAT, que dá mais de 2% ou mais por cento, ou seja, dá mais de 30% o total arrecadado para a Previdência em cima de um salário. Logo, por conta disso, afasta-se a mão de obra formal, afasta-se a carteira assinada e muita gente opta pela pejotização, o que é permitido pelos nossos tribunais, dependendo muito do caso concreto, mas de um modo bem genérico é sim permitido. E por fim, o que é que nós temos aqui com a emenda 136, tá? Olha aqui comigo, essa emenda também, ela permite que os precatórios, tá bem? Os precatórios, que esse ano agora chegarem em 70 bilhões, eles fiquem o quê? Eles fiquem fora das despesas primárias. E a partir de 2027, 10% desse estoque começam a vir para as metas fiscais. Meus amigos, isso daqui é um negócio muito delicado. É você fingir que está cumprindo o teto, mas na verdade não está cumprindo teto algum. Você deixar 70 bilhões de precatórios fora do teto, isto é um baita absurdo para quem tenta ter uma sustentabilidade da dívida. Este ano não atingiremos a meta fiscal, não teremos déficit zero. Ano que vem, por certo, também não teremos. E ainda teremos 70 bilhões de precatórios pagos por fora desta meta, como se isso não fosse despesa pública, tá bom? Para arrematar, um tema interessante para os municípios é a desvinculação das receitas municipais. Esse tema é interessante porque hoje os municípios podem desvincular até 30%, tá bem? De algumas despesas vinculadas, e este percentual está aumentando agora para quanto? Para 50% até o final do ano que vem. Então você, município, que tem dinheiro de fundos, dinheiro de taxas, dinheiro de contribuições, algumas receitas que são vinculadas, multas e outros tributos, essas receitas elas poderão ser desvinculadas no ano que vem até 50% para os municípios utilizarem esses recursos que estão sobrando nesses fundos para atender outras despesas prioritárias da administração. Pois bem, essas são as mudanças principais com a PEC 66, que virou a emenda 136, em que o sentido da palavra perdeu a sua essência, porque não tem nada de responsabilidade fiscal nisso daqui. E você que acabou de nos assistir aqui, eu lhe deixo um recado, tá? Nos siga nas redes sociais, pelo Instagram, aqui no YouTube. A gente tem muitas novidades. A gente lança sempre um podcast com temas maravilhosos. Se você tiver alguma sugestão de tema também, nos deixe saber. No YouTube também a gente está lá. E a gente quer que você seja partícipe conosco deste grande momento que a gente está vivendo, que é a reforma tributária, tá bom? Um grande abraço, fica com Deus.